Escola Bíblica, lição número 3. A inerrância da Bíblia. O texto áureo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. A verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. O texto será de Mateus 5, do 17 ao 21, e Hebreus do 10, 15 ao 17. Mateus 5. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus 10. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. A infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nessa lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. E aqui com um comentário que eu acrescento: não só a Bíblia é inerrante e verdadeira nos fatos tanto históricos quanto científicos, quanto a Bíblia em si e a palavra de Deus é a própria base da verdade. A gente não pode distinguir verdade de mentira sem ter algum conceito filosófico bíblico. A gente não tem conceitos de bom ou ruim, de mal ou certo ou errado ou bom, enfim. Não se tem nenhum conceito de verdade prática e empírica sem algum conceito filosófico bíblico. Dostoiévski foi um grande escritor ateu russo, acredito que ele era russo, e ele escreveu na obra Os Irmãos Karamazov que ele cunhou a seguinte frase: se Deus não existe, então tudo é permitido. Ou seja, se não temos um Deus, não temos um juiz para legislar sobre as coisas que existem, então a gente pode se entregar à pura barbárie, à natureza humana, que a gente já sabe no que dá. O que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica é: a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos e culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância e a infalibilidade da inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito na palavra do Senhor refinada. 2 Samuel 22, 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei em Mateus 5,18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada em João 10,35. E que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Sabemos que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro
de inverdades de qualquer natureza. A infalibilidade e inerrância da Bíblia, o vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente, por causa da etimologia dos termos inerrância e infalibilidade, por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante, por isso preferimos o uso de ambos os termos. Isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar a sua autoridade de inspiração divina. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro, e por isso é nossa autoridade final de fé e prática. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a estes documentos e que as cópias fiéis destes manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a relação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu de uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, nos autógrafos, mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos, os pseudoepígrafos, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a Lei, Profetas e Escritos, Lucas 24:44, não faziam parte dos livros apócrifos nem de pseudepígrafos. Por essa razão, não integram o cânon bíblico protestante. Desta forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Aqui também cabe um comentário ótimo, um ótimo comentário. Pois como podemos pegar aqui no texto bíblico que estamos estudando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, temos de exceder os escribas e fariseus em justiça. Não concomitante com isso, os saduceus e fariseus aqui descritos negam o Novo Testamento, negam Jesus como Messias. Os saduceus negam os escritos dos fariseus, que usam o Velho Testamento. Os fariseus usavam o Velho Testamento e os saduceus usavam o Pentateuco, apenas os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Só ali Moisés e acabou. Bom, dito isso, indescritivelmente podemos trazer essa mesma métrica para isso aqui, que acabou de ser dito, sobre os apócrifos e os livros deuterocanônicos. Porque, por exemplo, Baruque, ele é deuterocanônico. Ou seja, ele era o secretário de Jeremias. E ele escreveu seus escritos. Ele era um escriba. Devemos devemos saber o que ele disse para que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. Se eu não sei o que o escriba pensa, se eu não sei qual é a justiça de um escriba ou de um fariseu, como eu vou ter certeza de que a minha justiça excede a dele? Aí fica a questão para quem gosta de dizer que esse livro aqui não pode, esse aqui pode, esse aqui é, esse aqui não é. E sempre gosto de lembrar, a salvação ela é pessoal e intransferível. É sua, de cada um tem a sua salvação. Então, se você
decide colocar a sua salvação, a salvação da sua alma para a eternidade na mão de teólogos, na mão de pessoas que podem ter um viés denominacional, político, ou cultural, qualquer que seja, é meio complicado de a pessoa que decidiu dizer que isso é isso ser fidedigna, porque eu não conheço a pessoa que está me dizendo que isso está errado. Então, questionem sempre. E se for decidir ler livros apócrifos, livros deuterocanônicos, pegue o que há de bom, retire o que há de ruim. Simples assim. Simples assim. Nós não estamos mais debaixo da lei e muitas coisas que temos de ler em Levítico, em Números, como escravos, apedrejar as pessoas, nós temos noção de que aquilo não nos serve mais e de que não devemos mais fazer aquilo, usando os ensinamentos de Jesus. Foi para isso que esses ensinamentos vieram, foi para isso que Jesus nos ensinou o que nos ensinou. Não para negar a lei, mas para cumprir ela. E ler os deuterocanônicos e ler os apócrifos é muito bom, é muito edificante, muito importante. Quer exceder mesmo os fariseus? Leia tudo. Leia um pouco, mas leia. Busque. Tente exceder. Se esforce para exceder. Porque ficarem mais do mesmo com o pensamento de que os fariseus tinham, ou que os saduceus tinham, não, isso aqui não é, então a gente não pega. Você vai negar o Messias. Se a gente fosse um saduceu e pensasse dessa forma, a gente ia negar o Messias hoje. O Messias voltando hoje, a gente ia negar ele. Não, porque isso tá aqui no Novo Testamento, mas cara, lá no Deuterocanônico explica também. Lá no Apócrifo também tem uma menção sobre isso. Então busquem, busquem, sempre busquem. Pega o que é de bom, tira o que é de ruim, e é isso. Basicamente isso. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus, porque, conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Deus é verdade, sua palavra é a extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, histórica ou ciência, é a verdade. A nossa conclusão é de que, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Concordo com tudo, exceto a parte de vamos escolher os textos. Vamos dizer para você quais textos ler e quais textos não ler. É muito difícil, eu não concordo com isso. Até principalmente porque no início da Reforma Protestante, os primeiros criadores de várias igrejas e os primeiros protestantes, eles liam os textos deuterocanônicos e falavam que, não, realmente, são textos ótimos, edificam, porém a gente sabe divergir de tipo, ó, palavra de Deus, Bíblia, apócrifo, deuterocanônico é deuterocanônico. Vale a pena ler? Vale a pena. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Deve ler? Leia. Mas a Bíblia, os canônicos, são a palavra de Deus que nós temos certeza cabal. Isso eu não vou discordar do ensino bíblico. Tá certo. Tá muito certo. Realmente, os canônicos são a palavra inspirada de Deus, infalível e inerrante. Não devemos ler os canônicos, deuterocanônicos? Já não concordo. Devemos ler sim, devemos nos edificar, devemos pegar o que é bom, tirar o que é ruim e usar a nossa cabeça para decidir as coisas. Porque como o próprio Deus diz aqui, escreverei a minha lei nos seus corações. Então, confie na lei que Deus nos deu, confie na palavra do pastor. Ovelha que conhece a voz do pastor não se engana, mas tem que conhecer a palavra do pastor. O pastor é Jesus Cristo, é ele que nos pastoreia, nós somos as ovelhas. Se tu conhece a voz do pastor, ladrão nenhum vai te levar embora. Conheça o pastor, conheça a voz dele, estude os deuterocanônicos, estude, edifique, melhore a vida e não diga que não para nada que venha de Deus e não confie nos teólogos. Muito obrigado, quem gostou dá um curtir.